Rio de Janeiro, 29 de setembro de 1984. Há 64 anos, um adolescente fascinado por papel impresso notou que no andar térreo do prédio onde morava, um placar exibia, a cada manhã, a primeira página de um jornal modestíssimo, porém jornal. Não teve dúvida. Entrou e ofereceu os seus serviços ao diretor, que era sozinho todo o pessoal da redação. O homem olhou-o cético e perguntou: sobre o que o senhor pretende escrever? Sobre tudo. Cinema, literatura, vida urbana, moral, coisas deste mundo e de qualquer outro possível. Nasceu aí, na velha Belo Horizonte dos anos 20, um cronista que ainda hoje, com a graça de Deus e com ou sem assunto, comete as suas croniquices. Carlos Drummond de Andrade é um típico escritor modernista brasileiro. A obra de Drummond é imensa. Ela constitui a poesia, os vários livros de poema que foram publicados desde 1930 até 1996, que é um livro póstumo, Farewell, significa adeus. Além dessa poesia, dessa vasta produção poética, ele foi um cronista do cotidiano, isso desde Belo Horizonte. Além das crônicas, você tem também Drummond como crítico literário. É ficcionista, contos de aprendiz. E tem uma produção enorme também de cartas. O Drummond é um caso curioso de um poeta que presenciou meio século de vida política e cultural do Brasil. E ele buscou em todos esses momentos responder a essa mesma realidade, né? Eu faço crônica, meu Deus, desde 1900, até tenho vergonha de dizer 1920 que eu cronico, né? Mas a crônica é um gênero engraçado, ela não tem importância, em primeiro lugar. Não vamos dizer que a crônica seja um gênero importante. Eu considero meu ofício de cronista o de uma espécie de palhaço, jongleur, que dá cabriolas, dá saltos para as molecadas para distrair um pouco o leitor comum. Sim, ele era bem palhaço e ele pulava, dava cambalhota, era um avô bem divertido. Ele tinha um lado assim meio chapliniano de ficar brincando com a gente, corria a gente com a dentadura postiça para fora. E ele falava que isso era uma arma infalível para chamar a atenção das crianças. Então, na rua ele fazia isso com crianças e as crianças ficavam fascinadas, a gente também. O Drummond faz humor mesmo, aquela coisa meio debochada. Humor, ironia não tem deboche, né? O humor tem um deboche. O exemplo mais engraçado é o Rondó, aquela história do fulano amava o ciclano, que amava o ciclano, que não amava ninguém. Depois não sei o que dizer o quê, e a menina lá casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Quer dizer, J. Pinto Fernandes... Quadrilha. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Viu de longe, mas de coração arfante, a Segunda Guerra Mundial. Os ismos de vanguarda que ambicionavam reformular para sempre o conceito universal de poesia. Anotou catástrofes, a lua visitada, as mulheres lutando a braço para serem entendidas pelos homens. As pequenas alegrias do cotidiano, abertas a qualquer um e que são certamente as melhores. Procurou extrair de cada coisa não uma lição, mas um traço que comovesse ou distraísse o leitor, fazendo-o sorrir, se não do acontecimento, pelo menos do próprio cronista, que às vezes se torna cronista do seu umbigo, ironizando-se a si mesmo
antes que outros o façam. A minha fidelidade a Minas, eu acho que Minas tem mesmo, a gente está preso a Minas por um cordão umbilical. Embora eu acho que nós exageramos um pouco o lado mineiro dos mineiros. Eu acho que nós criamos um pouco assim de rocambole em torno de Minas. Agora, a ligação é evidente, como isso é uma constante no homem, né? Uma certa fixação sentimental com a sua terra de origem. Casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar, laraiá. O traço peculiar de Itabira era o silêncio. O silêncio assim, tranquilo, suave. Havia uma avenida no alto da cidade onde a gente olhava o vale lá embaixo, onde a cidade se desdobrava. Aquilo dava em você uma grande tranquilidade, uma grande paz. Agora, por outro lado, também aquilo era monótono. Então, um dia eu olhei para aquilo e disse: eita vida besta, meu Deus. Eita vida besta, meu Deus. Eita vida besta, meu Deus. Eu gostava muito das letras antes de saber ler. E quando comecei a ler, eu gostava muito de jornais, de revistas, lia aquilo tudo, mesmo não compreendendo, senão uma parte mínima, mas o aspecto visual das palavras, a forma escrita, o papel com desenhos, com riscos, com letras, me causava uma impressão muito forte. De modo que eu acho que tudo que eu fiz em matéria de literatura vem desse primeiro contato com a palavra impressa. Ele era um menino assim, gostava de brincar com pedra, conversava com nuvem, conversava com um passarinho. Isso para a idade dele, preferia os brinquedos, largava os brinquedos caros que o pai dele comprava. O pai dele era coronel, riquíssimo, para poder brincar com as coisas. Ele tinha um tio materno que era poeta repentista, Alfredo Drummond. Ele parava, quando o Alfredo chegava lá, ele parava para escutar os versos do Alfredo Drummond. Então todo mundo achava que ele era meio doidinho, que não era muito certo não. Infância. Meu pai montava a cavalo e ia para o campo. Minha mãe ficava sentada cozendo. Meu irmão pequeno dormia. Eu, sozinho, menino entre mangueiras, lia a história de Robinson Crusoe, comprida história que não acaba mais. No meio-dia branco de luz, uma voz que aprendeu a ninar nos longes da senzala e nunca se esqueceu, chamava para o café. Café preto que nem a preta velha, café gostoso, café bom. Minha mãe ficava sentada, cozendo, olhando para mim. Psiu, não acorde o menino. Para o berço onde pousou o mosquito. E dava um suspiro, que fundo. Lá longe, meu pai campeava no mato sem fim da fazenda. E eu não sabia que minha história era mais bonita que a de Robinson Crusoe. A chegada dele à imprensa em Belo Horizonte foi por um jornal chamado Jornal de Minas, que era um jornal meio vagabundo que funcionava na Praça da Estação. E ao lado desse jornal ficava um hotel chamado Hotel Internacional, onde morava a família Drummond de Andrade. Café Estrela era um estabelecimento ali na Rua da Bahia, que era a coisa mais importante que tinha em Belo Horizonte. Toda a vida passava por ali. E o Drummond ia lá beber, tomar café, o café com leite, o chopp com os seus amigos. Ele tinha, sobre essa turma, uma liderança natural. Nós éramos moços e, nessa ocasião, dificilmente a época não é boa. Mas, sobretudo, o que me agradava muito nesse tempo era o seguinte, era uma espécie de comunidade que nós praticávamos com absoluta lealdade uns para com os outros e sem nenhuma cerimônia. De modo que nós nos criticávamos, nós fazíamos piadas uns com os outros e sentíamos que éramos uma espécie de unidade no meio da diversidade de todos nós.
O Drummond, ele saía do trabalho dele, que era na imprensa oficial, no centro de Belo Horizonte, e ia para o bairro da Floresta, onde ele morava já casado com a Dolores. Ele se casou em 1925. E essa história é, no mínimo, em 1929, quando se inaugurou um viaduto ligando o centro a esse bairro da Floresta. Tem uns arcos no viaduto. E o Drummond, em vez de, como qualquer um de nós, andar pela calçada, ele subia num desses arcos e descia do outro lado. Essa brincadeira de Drummond acabou virando a brincadeira do grupo dele, como um ritual de passagem para a literatura. Talvez esse pessoal não fosse capaz de subir tão alto na literatura, mas subia igualmente alto nos arcos do viaduto. Você já foi boêmio? Eu acho que foi, né? Porque eu tive uma cidade livre, né? Passava as noites na rua praticando loucuras, né? Então eu acho que eu fui boêmio. Eu mereço esse título no passado, né? Fizemos aquilo que foi possível, né? Nos destacarmos lá como malucos e para irritar a sociedade mineira, a tradicional família mineira. Naquele tempo não era tradicional família mineira, não tinha esse nome, mas era tradicionalíssima, sabe? Era uma agenda muito fechada, não havia contato entre rapaz e moça, né? A moça estava sempre ao lado do pai ou de um irmão com bengala. O bengala era uma coisa perigosíssima, não era ornamento, não era para bater na gente, se para cá a gente avançasse o sinal. Em 1924, chegou ao Brasil o suíço Blaise Cendrars, que era um dos poetas mais considerados na Europa naquele momento. Mas, em lugar, não é, de os modernistas lhe mostrarem a pujança da futura megalópole, o levam a Minas Gerais para conhecer as cidades históricas. Então, é um júbilo enorme por parte dos modernistas quando eles descobrem o passado brasileiro, as raízes barrocas do Brasil. E é neste momento que os modernistas, na viagem de volta, passam por Belo Horizonte. Ali, eles encontram os jovens mineiros, entre eles Carlos Drummond de Andrade. Quer dizer, é nesse momento, então, que Carlos se aproxima de Mário de Andrade. E essa amizade é Drummond quem dá o primeiro passo. Alguns meses depois, Drummond, se não me engano, em outubro, Drummond escreve a primeira carta a Mário de Andrade e lhe pergunta se ele se lembra de um rapazinho magro que estivera com ele no Grande Hotel. Drummond mandou para Mário de Andrade um caderno com duas partes. A primeira parte corresponderia a este quase livro. E a segunda parte incluiria a sua produção que iria desembocar em alguma poesia, que se chamava à época Minha Terra Tem Palmeiras. Então, Mário de Andrade faz até elogios a vários poemas daqui, faz críticas a outros, é mais entusiasmado com a segunda parte, o embrião efetivo de alguma poesia. Alguns dos poemas que apareciam no primeiro livro dele, alguma poesia de 1930, vinham certamente desde o início da década de 20. E entre eles estava o poema da Pedra no Meio do Caminho. Esse poema tinha sido publicado na revista Antropofagia e que tinha feito um sucesso enorme, positivo e negativo. No meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Este poema Pedra no Caminho, que ficou um tanto conhecido, realmente ele despertou um certo movimento, não digo de indignação, mas de irritação, porque ele era tão simples, era tão barato, por assim dizer, as palavras eram tão poucas, que as pessoas diziam, puxa, mas como é que isso pode ser um poema? Um poema tem que ser complicado, um poema tem que ter adjetivos brilhantes, tem que ter frases inteligentes, tem que ser notas eruditas. E o meu poema não tinha nada, mas exatamente a minha intenção era essa, era fazer um poema com o mínimo de palavras, bem repetido, bem massacrante, bem chato, para explorar as possibilidades da repetição da palavra.
O Drummond, ele é um poeta muito característico, quer dizer, ele é bem distinto dos outros poetas da geração dele, né? Ele tem um caminho muito próprio, né? Que logo no primeiro livro ainda não está, mas que vai se consolidando, né? E que ele próprio expressa quando ele diz que ele é um poeta do tempo presente, né? Quando ele vem para o Rio, quando ele passa, quer dizer, ele estava na cidade, na metrópole, né? Quer dizer, o Rio daquela época era de qualquer maneira uma metrópole, e ele reflete essa coisa da cidade grande, com muita gente, um restaurante cheio de gente. Mãos dadas. Não serei o poeta de um mundo caduco. Também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria. O tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Outro dado é a preocupação social que vai se manifestando também na poesia dele e que, ao meu ver, em Rosa do Povo atinge o ápice. Eu acho que ali há poemas que são realmente extraordinários. São poemas, dos melhores poemas já escritos. Em 1955, 56, Bandeira era o poeta mor e continua sendo, né? E Drummond era considerado um poeta importante e tudo, mas encrencado, compreende, difícil. Meu pai, quando eu tinha 15 anos, me deu um disco que tinha no lado A, Bandeira, e no lado B, Drummond. E é um pouco, talvez, para desafiar a família, eu comecei a ouvir mais o lado B. Eu conheço poucos poetas novos, né? E tenho a minha paixão pelos poetas velhos. Eu acho que até uma espécie de solidariedade de classe, né? E desses poetas velhos? Eu coloco sempre em primeiro lugar pela afetividade, pelo carinho que eu tenho por ele e que ele tinha por mim, Manuel Bandeira. É uma espécie de orientador, de pai poético que eu tive. Eu tenho a impressão que se eu não tivesse conhecido a poesia do Carlos Drummond, sobretudo dos dois primeiros livros, compreende? Que eu tenho a impressão que foram os que mais me marcaram. Os dois primeiros livros, não. A poesia de Carlos Drummond até Rosa do Povo, eu tenho a impressão que se eu não tivesse conhecido alguma poesia, Breves das Almas, compreende? Eu nunca me teria ocorrido escrever poesia, compreende? Drummond é Deus, compreende? Porque é uma coisa assim tão impressionante, porque a obra dele você abre em qualquer época, em qualquer momento em que você viva, você é como uma Bíblia. Ele era a unanimidade, o Drummond. Outros não eram. Drummond era, não lembro de ninguém sempre. E o Tom, mais que todos, o Tom sabia aquilo tudo de cor. Declamava no meio de churrascaria, saía assim com poemas do Drummond e tal. É preciso ler Baudelaire, é preciso colher as flores de que rezam velhos autores, é preciso viver com os homens, é preciso não assassiná-los, é preciso ter mãos pálidas e anunciar o fim do mundo. É demais, né? Preciso ter mãos pálidas. Comigo ele sempre foi muito simpático, muito receptivo. Me deu força, às vezes, que eu tive problemas e tal, de ordem política e tal. Ele sempre tinha uma palavrinha dele, naquela crônica do Jornal do Brasil. Eu faço duas citações a ele, que eu me lembre em música e tal, que é o poema Sete Faces, Nasci o Anjo Torto, aquela coisa, vai ser gosto da vida. Quando eu nasci, veio um anjo safado, chato de um querubim,
E decretou que eu estava predestinado a ser errado assim. E a quadrilha. Carlos amava Dora, que amava Pedro, que amava Tanto, que amava Filha, que amava Carlos, que amava Dora, que amava toda a quadrilha. Ele gostava muito de música popular e tinha um pouquinho de inveja declarada do Vinícius por fazer música popular. E tinha certa vaidade, assim, de ser musicado. Quando eu comecei a compor, eu disse que só comporia coisas que eu realmente acreditasse. Olhando, quando eu olhei essa aí, eu falei, é essa mesmo. Eu preparo uma canção em que minha mãe se reconheça, todas as mães se reconheçam e que fale como dois olhos. Caminho por uma rua que passa em muitos países. Se não me veem, eu vejo e saúdo velhos amigos. Fim de 42, eu me mudei para o Rio e aí estava em contato permanente com ele. Eu encontrava o Carlos Drummond nesse tempo, diariamente, porque eu trabalhava no DASP, ao lado do Ministério da Educação, e nós nos encontrávamos praticamente todos os dias, compreende? Por exemplo, um livro como Rosa do Povo, eu praticamente acompanhei a elaboração do livro, compreende? Quer dizer, ajudei a rever as provas, compreende? Consolo na praia. Vamos, não chores. A infância está perdida. A mocidade está perdida. Mas a vida não se perdeu. O primeiro amor passou. O segundo amor passou. O terceiro amor passou. Mas o coração continua. O Drummond chega ao Rio de Janeiro para ser o chefe de gabinete no Ministério da Educação e Saúde, como se chamava esse ministério. O ministro era o Gustavo Capanema, amigo dele lá da Patota Mineira, né? A minha experiência no Ministério da Educação foi muito rica. Agora, o que há é um grande contraste entre as minhas tendências naturais e a vida que eu levei de pequeno burguês acomodado e calmo, né? O sentimentalismo familiar, a ligação com amigos mais ponderados, e também a necessidade de ganhar a vida fizeram com que eu fosse não um anarquista militante, e sim um funcionário público, né? Não é por coincidência que a maioria dos modernistas vão para o Ministério da Educação, porque a educação é o grande problema dos anos 30. Agora, mal sabe ele, ou mal sabia ele, ou mal poderia adivinhar ele, que a condição de funcionário público, no momento de grandes transformações da sociedade brasileira, lhe iria acarretar dores de cabeça e, principalmente, contradições. Trabalhar no Ministério da Educação e Cultura não queria dizer colaborar com a ditadura. Não. Então, eu acho que é contraditório, não é? Mas a vida é contraditória, quer dizer. A minha função era estritamente burocrática e junto ao meu ministro. Qual era a ligação que eu tinha com o governo? Eu nunca fiz um discurso elogiando o presidente da República. Nunca escrevi um artigo elogiando o presidente da República. Nunca colaborei nas revistas de cultura, revistas literárias do governo. Qual era o compromisso que eu tinha com a ditadura? Nenhum. Procure nos jornais da época, procure qualquer pronunciamento meu em favor. Nada. Pelo contrário, eu até devo dizer que secretamente amargava a minha inconformidade com os rumos da política. Quando houve o choque, ele fechou o Congresso e instituiu a ditadura, realmente, eu podia ter saído. Não saí, porque o Capanema não saiu. Porque o meu vínculo era com ele, Capanema. A gente sabe que em 45 ele abandona o cargo que ele ocupava como chefe do gabinete do ministro da Educação, Gustavo Capanema. Então, é basicamente a passagem da poesia social da Rosa do Povo, que sai em 1945, para Claro Enigma, que sai em 1951. A mudança mais significativa na poesia dessa fase é, de certo modo, o abandono com os temas e os acontecimentos sociais mais imediatos. É uma poesia, a de Claro Enigma, que tende a voltar a certas formas convencionais, marcada por um pessimismo significativo.
Eu quero compor um soneto duro, como poeta algum ousara escrever. Eu quero pintar um soneto escuro, seco, abafado, difícil de ler. Quero que meu soneto, no futuro, não desperte em ninguém nenhum prazer, e que, no seu maligno ar imaturo, ao mesmo tempo saiba ser, não ser. E é curioso porque a gente fala num Drummond dos anos 50 alheio, supostamente alheio às lutas sociais concretas, e, no entanto, ele está voltando a olhar para o passado, e esse olho do historiador despontando em vários momentos. O Drummond organizou o arquivo do patrimônio de uma maneira muito simples, mas muito lógica, geográfica e alfabética. Sempre se encontra o que precisa, quer dizer, uma coisa muito simples, muito sumária, mas muito eficiente. Essa relação do Drummond com a questão da memória, né, ela se desdobra em vários momentos, né? Então, não só nesse trabalho dele permanente de construir o próprio arquivo, né, de arquivar seus documentos e se arquivar, mas também na preocupação que ele tinha com uma memória pública, coletiva, e dentro dessa memória pública, coletiva, eu acho que entra o trabalho dele no IPHAN, porque ele era também amigo do Rodrigo Melo Franco de Andrade, né, que foi o primeiro presidente do IPHAN, e a ida dele ela é um desdobramento de uma preocupação que eu acho que atravessa a vida do Drummond, que é essa preocupação com a memória, né, com o patrimônio, né, não só da vida pessoal dele, mas da sociedade, de uma coletividade. Esse momento do IPHAN é um momento que está numa trajetória, não é? E que está dentro da prática política dele, ele, o intelectual, enquanto funcionário público, e que vai arrematar na poesia de Boitempo, né, que é uma trilogia, né, são 3 livros de poesia memorialística. Memória. Amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode o ouvido contra o sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. Mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Eu diria que o que ele tinha de extraordinário, entre tantas outras coisas, era a forma em que ele aproveitava o tempo. Ele otimizava isso. E aqui, na casa dele, era como um templo, digamos. Não vinham pessoas aqui, nós vinhamos, passávamos os verões aqui. Os horários aqui em casa eram muito, não digo rígidos no sentido militar, mas era sempre era tudo muito pontual. E praticamente todos os dias ele ia à livraria Leonardo da Vinci, onde há um sofá que a dona Vana, a dona da livraria, colocou para ele mesmo, para ele se reunir com os amigos. Então, todas as tardes ele se encontrava com pessoas lá na livraria Leonardo da Vinci. Ele tinha uma disciplina incrível, assim. E me parece que isso também lhe dava uma certa segurança, né? Acho que essa rotina fazia parte da tranquilidade dele. Tem horário. Ah, é? Você escreve de manhã? Eu escrevo de manhã, Todas as para manhãs? jornal. Agora, para meu uso, eu escrevo sempre quando eu posso, quando eu tenho um papel na mão, às vezes quando estou no ônibus, assim, vem uma ideia, não tem lápis nem papel, aquilo voa, não volta mais, é chato mesmo. Mas em geral, eu escrevo em casa, à noite ou de manhã. Eu gosto muito do meu escritório, meus papéis, me arrumar meus arquivos. Tem um papelório grande que me acompanha pela vida toda. Ele enriquecia os livros acrescentando recortes, por exemplo, nas enciclopédias dele é comum você ver recortes com fotos digamos, da pessoa citada num determinado verbete. Era uma época em que não havia computadores nem nada disso, então, às vezes ele decidia reformular seu arquivo. Então você via no banheiro, a banheira cheia de papéis boiando, ele estava descolando e estava, digamos, colando tudo em outra ordem. Era tudo na base do papel, tesoura.
Aqui deixou tudo que é familiar, as cartas, tanto as da mãe, do pai dele, etc., como as que ele ia recebendo da gente, está tudo cuidadosamente organizado em pastas. Dolores querida, valeu a pena? Eu acho que sim, 61 anos depois. Beijos do Carlos. 30 de maio de 86. O tempo passa, não passa no coração amoroso. É preciso erguer a taça até no momento umbroso. A minha filha e amiga, no primeiro dia de 1985. Eu admiro profundamente a minha filha. Eu acho que ela é meu melhor livro. Mas houve uma ocasião em que a mamãe acabou escrevendo uma crônica por ele e aconteceu também a recíproca, que a mamãe também teve que ser internada e ele escreveu uma crônica no lugar dela. E mamãe várias vezes substituiu ele. Havia uma grande cumplicidade intelectual entre eles. Eu acho que era um mundo deles dois só. Aí não entrava ninguém. Amor e seu tempo? Amor e seu tempo. Amor é privilégio de maduros estendidos na mais estreita cama, que se torna a mais larga e mais relvosa, roçando em cada poro o céu do corpo. Amor é o que se aprende no limite, depois de se arquivar toda a ciência herdada e ouvida. Amor começa à tarde. Bem, eu faço uma retificação. Amor não começa à tarde. Amor se apura com o tempo. Essa é a verdade. Porque quem não amou na mocidade, ou não amou desde a infância, não merece se amar na madureza. Eu costumo dizer que se dependesse dos poetas, não teria sido inventada nem a roda. Então, plano prático, os poetas não servem para nada. Mas é que a vida não é só prática, a vida é inventada. E os poetas ajudam a inventar a vida. A poesia existe porque a vida não basta. A poesia me ensinou um pouco a viver, né? Porque eu acho que através da poesia nós adquirimos um sentido mais generoso do mundo e, ao mesmo tempo, nós sentimos a magia do mundo, a magia do universo. Há 10 mil definições de poesia. Eu não tenho nenhuma própria. Você escolherá a que achar interessante, porque a poesia, por si mesma, é uma explicação do mundo. Agora, a explicação da poesia fica por conta do leitor e da sensibilidade dele.